Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre ângulos. Ângulo é a distância entre duas retas. É essa distância aqui, ó. Dessa reta até essa. Essa distância eu vou chamar de ângulo. Eu posso fazer essa linha aqui, aonde eu quiser, que vai dar a distância entre as duas retas. Aonde essas duas retas se juntam, eu chamo de vértice. Então, eu tenho o ângulo que é formado de vértice. E dependendo da abertura das retas, eu tenho ângulos diferentes. Por exemplo, um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus, ou eu também posso chamar de um ângulo raso. Se eu tiver um ângulo que forma tipo um quadrado aqui, ó, esse aqui é o meu ângulo de 90 graus. Eu chamo de ângulo reto. Por quê? Porque ele faz sempre uma espécie de quadrado, certo? Aí eu tenho outros ângulos, como o ângulo de 30, de 45, de 60, que também são muito utilizados na nossa matemática. Existem algumas retas ou algumas divisões dos nossos ângulos que a gente tem alguns nomes. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui do meu vértice, medir exatamente a metade da minha linha e traçar aqui uma linha, ó. Aqui eu vou ter a mediana do ângulo. Já se eu tiver um ângulo e vier bem na metade do ângulo, ó, vai ficar, vamos supor, 30 aqui e 30 aqui, ó. A metade do ângulo, uma linha que divide o ângulo em duas partes iguais. Essa linha aqui eu chamo de bissetriz. Então, a diferença da mediatriz para bissetriz, para mediana para bissetriz, é que a mediana, ela divide a linha que está embaixo, ó, no ponto médio, mediana, no meio. Já a bissetriz, ela divide o meu ângulo em duas partes iguais. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos seus lados. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo equilátero. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, o triângulo equilátero, os três lados são iguais. No triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais. Vamos supor este e este. Este aqui é diferente. Esses dois têm a mesma medida, esse aqui tem uma medida diferente. E eu tenho o escaleno, onde os seus três lados são diferentes. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Então, eu estou falando sobre os lados do triângulo. Mas eu também posso dividir esse triângulo e classificar eles pelos ângulos. Eu tenho, por exemplo, o acutângulo, então é por ângulo, tá? Três ângulos são menores que 90. No meu acutângulo, cada um desses ângulos aqui, ó, vai ter que medir menos que 90 graus. Já no meu triângulo retângulo, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus, ou seja, aquele ângulo reto. E no obtusângulo, um dos meus ângulos vai ter que medir mais que 90 graus. Então, essa é a nossa divisão por ângulos, certo? E, pessoal, eu também preciso... Existem, assim, regras, não é só sair por aí, eu vou fazer um triângulo de qualquer jeito. Não, existe uma regra. Aqui eu tenho, vamos supor, 8, aqui 10 e aqui 14, certo? Então, a soma de dois dos lados deles, a subtração de dois dos lados tem que ser menor que o outro. Por exemplo, 14 menos 8 tem que ser menor que o outro lado, que é 10, ó.
que esse 10 aqui tem que ser menor que a soma dos outros dois ângulos. E isso eu posso fazer com todos os ângulos. Porque, ó, 14 menos 8, 6, que é menor que 10. 14 mais 8, 22, que é menor que 22. Isso aqui é uma regra para poder existir o meu triângulo. Certo? Tem que a subtração dos seus ângulos tem que ser menor que o outro lado. E a soma tem que ser maior que o outro lado. Por exemplo, se eu tivesse aqui no meu triângulo, um triângulo assim, ó, 5, 15 e 20. Se eu pegar 15 menos 5, teria que ser menor que 20, que tem que ser menor que 15 mais 5. 15 menos 5, 10 é menor que 20, tá certo? Mas 20 não é menor que 20. Então, esse triângulo aqui, ele não existe, ele não pode existir, porque ele não tem a sua soma menor, que o ângulo, que o lado inteiro, certo? Ali nós vamos ter a lei de formação do triângulo, né, nos exercícios. O exercício número 43 e o número 44 é para a gente descobrir o outro ângulo. Pessoal, todos os ângulos internos de um triângulo, ó, esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, ó, então os três ângulos, eles têm que formar 180 graus. Então, baseado nessa informação aqui, é que vocês vão responder o 43 e o 44, tá, pessoal? E sobre triângulos, seria isso aí.